aqui no linha de passe. Aí começou a temporada, ele ganha a Supercopa do Brasil. Mais uma conquista, um momento de tranquilidade. Aí na sequência, campeonato estadual, clássico contra o Vasco, um rival que anda há algum tempo em baixa, e ele perde. E aí começa de novo toda aquela pressão. Aí vem empate com a Portuguesa, campeonato estadual, com uma equipe reserva. Mais pressão, não serve, tem que sair. A véspera da estreia da Libertadores. Mas aí veio a grande vitória, a segunda vitória da história do Flamengo em Libertadores da América, dentro da Argentina, contra o Vélez, num grande jogo, de maneira muito especial, 3-2, e isso deu uma tranquilidade maior para o Rogério Ceni seguir. E a conquista do título da Taça Guanabara. Mas não tenha dúvida, companheiro que está acompanhando o Linha de Passe, todos vocês que estão aqui comigo. Caso o próximo resultado ruim aconteça, e isso vai acontecer a qualquer momento, aquela pressão, aquela cobrança, aquela conversa, o Rogério não serve, ele não é treinador para o Flamengo, ela vai voltar. No momento isso está abafado, porque o Flamengo venceu a Taça Guanabara e vem de uma enorme vitória sobre o Vélez na Argentina. Você ilustrou isso, né, João? Quando você vai falando e elencando, ganhou, estava tudo bem, perdeu, estava tudo ruim. Mesmo que o jogo, né, posterior à vitória seja um jogo menos relevante, um clássico contra o Vasco, mas naquele contexto, depois de um jogo com uma intensidade absurda, com uma pressão grande e tudo mais, né, é impressionante que, no caso do Rogério, isso está muito claro, e acho que isso depende também de técnico para técnico, do crédito que ele tem com a torcida ou não, mas está muito evidente que no caso do Rogério ele precisa dos resultados, ele precisa do resultado o tempo todo. O cara precisa do resultado num jogo com time reserva em campeonato estadual para que ele não sofra críticas, porque vai bastar um jogo ruim com um time reserva num campeonato estadual totalmente desinteressante para que ele comece a ser criticado. E aí você vai falar, mas o Flamengo não ganhou o Campeonato Brasileiro por causa do Rogério Ceni. Eu estou plenamente de acordo com isso. Eu concordo com os torcedores que dizem isso, que não foi uma responsabilidade, acima de tudo, do Rogério o fato do Flamengo ter vencido o Campeonato Brasileiro ou a Supercopa. Acho que essas coisas estão muito mais na conta da qualidade do elenco, mas você precisa ter equilíbrio, né? Você precisa ter equilíbrio para também avaliar não só a responsabilidade que ele teve no que já aconteceu, mas a capacidade que ele tem no que pode vir a acontecer. E aí eu acho que olhando para isso, o João tocou num ponto essencial, que é a excelente relação que ele tem hoje com o elenco, uma relação, aliás, exaltada pelo Marcos Braz também nas suas entrevistas. Junta com isso as boas ideias que o Rogério tem de futebol, porque você pode gostar ou não gostar dele, você pode achar que ele é arrogante, que ele é isso, que ele é aquilo, e essa suposta arrogância ou essa dificuldade de lidar com pessoas que parece ser o principal problema do Ceni, aparentemente isso está controlado no Flamengo, né? Porque todas as informações de quem convive no dia a dia do clube são de que esse problema não existe. Por que trocar, né? Por que não acreditar que aquele cara que há, 4, 5 meses era visto, talvez de maneira unânime, como o técnico mais promissor do futebol brasileiro, não pode ser útil para o Flamengo nesse contexto com o elenco que tem e tudo mais? Eu tenho curiosidade... Desculpa, Birner. Não, então, eu só ia colocar que tem uma peculiaridade desse momento que a gente está vivendo, que muitas vezes há uma diferença muito grande do barulho da rede social e do que passa no estádio. Como é que ia ser a relação de 60 mil no Maracanã com o Rogério Ceni? Ele ia ser vaiado, ele ia ser incentivado, ele ia ser ignorado? A gente não sabe, né? Então a gente perde um pouco esse termômetro do calor. Porque a gente já viu muitos personagens que são detonados na rede social, mas no campo não. Verdade. Acontece esse fenômeno. Às vezes são universos diferentes. Só que a gente só tem hoje a rede social. Então esse universo vira praticamente tudo. Então é uma relação mais difícil de interpretar. Acho que nesse grupo o Flamengo vai se classificar em primeiro, mas ele não tem nenhum jogo fácil. Eu fiz o jogo do La Calera com a LDU na quarta-feira e foi um bom jogo. Os dois times têm muita coisa interessante. Acho, inclusive, que o La Calera tem jogadores para incomodar se o Flamengo voltar a mostrar a dificuldade que ele tem de encorpar ali a distância de meio e ataque em algumas situações. Não, mas certamente o Rogério disse que viu o jogo. Inclusive, eu agradeço a audiência aí. Mas certamente ele deve estar muito atento a isso. Então, acho que ele pôde perceber que não é o grupo, e eu acho que são raros esses grupos, que tem o jogo respiro, né?
Talvez o São Paulo tenha esse jogo, por exemplo, essa semana, o Inter, mas o Flamengo não tem o jogo respiro. Todos os jogos têm algum grau de dificuldade. O São Paulo, Birner, o São Paulo consegue 7 vitórias consecutivas. E aí, né, tem aquela coisa, até para fazer a comparação com esses, em tese, mais pressionados, enfim, se é que esse termo pode ser utilizado, a grama do vizinho é sempre a mais verde, a mais bonita, a mais bem cortada. E o São Paulo apresenta uma grama daquelas, né, com 7 vitórias seguidas, com o técnico que chegou. O torcedor se pergunta, e eu vou repassar a pergunta para você, nas redes sociais ou em conversas e tudo, por que o São Paulo consegue e o meu time não consegue? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é bom que se diga, só para lembrar, o Diniz sempre deixa coisas boas por onde passa. Sempre falta alguma coisa no trabalho dele e sempre ficam coisas boas. Sim. Foi assim no Fluminense, foi assim no Atlético Paranaense. Eu acho que Thiago Nunes sem Diniz no Corinthians é um Thiago Nunes pós-Diniz, mesmo dizendo que não usou as coisas do Diniz, é outra. E no São Paulo, o Crespo pegou muitas coisas boas que o Diniz deixou, desde desenvolver jogadores, a toque de bola e esse tipo de situação. Muito mérito do técnico também, que conseguiu rapidamente posicionar a equipe de um jeito bem interessante. O jogo que o São Paulo faz é um jogo muito físico, a gente tem que ver se o São Paulo vai conseguir manter isso durante toda a temporada, mas ele tem usado muitos jogadores diferentes. Já 16 atletas do São Paulo já marcaram gols nessa temporada. Quer dizer, é um bom trabalho do técnico. Eu acho que tem uma coisa, as escolas de onde ele bebe, né, são escolas